Então, eu sou a Daniela, eu sou professora do Departamento de Medicina, eu sou enfermeira de formação e eu atuo na docência há 21 anos. E a minha trajetória, então, na formação docente, ela começa com o convite da professora Cíntia com Y e o Marcel para participar de algumas atividades no programa, compartilhando um pouco da minha trajetória em métodos ativos, que é a área da minha pesquisa. E a partir dali eu não saí mais e amo o espaço que a gente compartilha com os outros professores. Então eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a necessidade de reflexão, que é o que a gente faz no nosso programa de formação docente, como que ele estimula a criatividade e como a gente precisa assim, de um pouco de coragem para ir em sala e mudar o nosso modelo de ensino. Quando eu preparei esse material, eu fiquei pensando, eu vou falar de metodologias ativas sem usar metodologias ativas? Sim. Por quê? Porque é uma coisa que eu defendo e que eu vejo que muitos professores, às vezes, enfrentam na prática, é uma resistência à mudança a um modelo novo. Eu sempre dei aula assim, por que agora eu vou mudar? Então, quando a gente fala de um modelo tradicional, um modelo passivo de ensino, eu gosto dessa palavra, modelo passivo, porque foi um colega em sala que trouxe essa nova nomenclatura. Eu preciso pensar que eu não vou dizer que o modelo tradicional ele é ruim, porque se eu dizer que ele é ruim, que ele não funciona, que ele não serve, eu vou estar negando a minha própria formação, porque minha trajetória inteira eu fui formada no modelo tradicional. Eu fui conhecer metodologias ativas no mestrado e no doutorado. Então, o que a gente compartilha nessa trajetória da formação é dizer que existem sim outras estratégias, outras possibilidades que a gente pode trazer para a sala de aula, mesclando o modelo tradicional, que é aquele centralizado na fala do professor, e inserir atividades diferentes na condução de uma aula. Então eu vou falar sim de metodologias ativas, sem usar as metodologias ativas, porque é possível falar delas sem vivenciar. E a proposta da vivência das metodologias ativas vai acontecer na nossa formação ao longo da semana. Então eu trago a função do educador, né? E o que são essas frases que estavam ali nas nossas atividades de marketing e que está sendo divulgada e que tem aqui também, né? O referencial teórico da minha tese, que eu utilizo, que é a nossa proposta da formação, o Schumann, ele fala que a função do educador é uma ideia compreendida por mim enquanto professora. Eu preciso criar uma estratégia para transformar esse conhecimento que eu tenho daquele tema de uma forma que seja compreensível para o meu estudante. Então, para isso, eu preciso conhecer o conteúdo, minimamente, é o primeiro caminho, para depois criar estratégias para que esse conteúdo chegue na mente desses alunos. Então, o Schumann ele fala que a gente tem que encontrar esse caminho para chegar na mente e na motivação dos alunos. E é aí que a gente sempre escuta dos alunos, né? Aquele professor é ótimo, ele tem muito conhecimento, ele sabe de tudo, só que ele não sabe passar o seu conteúdo. Então, essa forma, né, de passar, de transmitir, são palavras que a gente leva ao modelo tradicional, positivista, educação bancária. Então, a gente traz uma outra possibilidade, construir, compartilhar, né, esses novos saberes. Então, o Schumann ele diz que, primeiro, além de conhecer o conteúdo, a gente tem que ter alguns outros conhecimentos necessários para a docência. E essa é a pesquisa que ele fez, né, desde a década de 80, que ele pesquisou o que os professores eles precisam para conseguir ensinar algo a alguém. E aqui na fala do professor Romeu, antes, a questão da profissionalização da docência e os anos de atuação. Então, por exemplo, a minha formação, eu sou enfermeira, eu aprendi a cuidar de doentes. E de doentes, pessoas com saúde e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que eu tive, por exemplo, a possibilidade de me formar na sexta e começar na docência na segunda. Entretanto, a gente tem vários professores que, por exemplo, têm 10 anos de terapia intensiva e ele vem para a sala de aula. Então, ele acha que esses 10 anos da trajetória dele na terapia intensiva ou na engenharia, que foi o exemplo do professor Romeu, é o suficiente para ele vir em sala de aula. E não é. E na área da saúde, é muito comum a gente identificar, falo desse lugar que eu ocupo, que muitos professores não veem a docência como uma profissão. A enfermagem, particularmente, ela é vista como uma complementação da renda. Então, a gente trabalha durante o dia no hospital e vai dar aula à noite no curso técnico de enfermagem. E depois, se você gosta, você vai se profissionalizando, que foi o que acabou acontecendo comigo. Então, muitos professores não veem a profissionalização da docência. Se, quando eu era enfermeira de terapia intensiva, eu fazia cursos, eu ia em congressos, eu me atualizava para poder cuidar dos pacientes de alta complexidade, balão intraórtico, catéter Swan-Ganz, terapia intensiva e transplante, por que na docência eu não tinha uma profissionalização? Então eu comecei a perceber que a minha construção
assistencial era muito maior do que a minha trajetória enquanto professora. E isso nas pesquisas a gente identifica. E para a gente pensar que eu sou docente, eu estou em sala de aula, o que eu preciso saber para entrar em sala de aula? Schumann, ele fala que minimamente o conteúdo eu tenho que saber. Eu não posso ensinar algo que eu não sei, que eu não conheço, que eu não domino. Eu tenho que ter minimamente também conhecimento pedagógico, alguma estratégia de ensino, alguma proposta de atuação. Eu preciso conhecer o currículo, porque se eu dou aula na primeira fase, eu preciso saber o que vem na segunda fase, o que ela vai ser aprofundada mais para frente. Ou se eu estou dando aula no terceiro ano, eu preciso saber o que ele aprendeu nas disciplinas prévias à minha. Então eu preciso saber onde a minha disciplina se encaixa nesse contexto. Conhecer os meus alunos, quem são, que idade que eles têm, o que eles gostam, o que eles fazem, de que forma que eu posso criar estratégias para trabalhar com esse público. Depois eu vou trazer algumas possibilidades e eu tenho que pensar que, por exemplo, Pedro, vocês iam gostar de fazer teatro? Não. Difícil. Talvez um curso de publicidade, pode ser que sim. Então, estratégias de ensino que estejam relacionadas também ao seu público a gente tem que pensar. E a gente, enquanto professor, também vai conhecendo novas estratégias que eu gosto e que eu não gosto. A Lu vai falar sobre gamificação. Eu adoro a atividade que ela dá, mas eu particularmente não gosto de usar gamificação na minha prática. Então, eu aprendo com os professores do programa possibilidades e vou testando e adaptando. Então, a gente, enquanto professor, precisa ter um repertório docente com várias estratégias de ensino que a gente vai trazendo para os nossos momentos de sala de aula. E pensar que se eu faço... a primeira vez que eu vi o Kahoot, eu estava no doutorado de sanduíche. Gente, eu achei ele maravilhoso. Eu escrevi o passo a passo, eu estudei, eu falei, gente, eu quero usar o Kahoot. Quando eu usei a terceira vez, eu já não aguentava mais. O que eu quero dizer? Que quando você traz uma estratégia nova, o teu aluno ele pode gostar, mas se você usar ela sempre, ela acaba se tornando repetitiva. Então, a gente tem que ter conhecimento de várias estratégias para que também seja diferente para o aluno e diferente para a gente também. Conhecer o contexto educacional no sentido de quais são as normas, quais são as rotinas, os horários, quais são os compromissos que eu tenho com essa instituição, valores educacionais e a base filosófica. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais da saúde, elas trazem que o ensino é voltado para o SUS. Então, eu tenho que trazer tudo para a atenção primária. Eu não tenho noção do que diz as diretrizes curriculares da engenharia, ou da fisioterapia especificamente, letras, mas eu tenho que conhecer qual é a minha base filosófica. Então, eu tenho que ensinar de acordo com o que a DCN ela pede. E isso tudo aqui vai constituir o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é a teoria do Schumann, que é o CPC, que a gente vai falar tanto e que fala tanto na nossa formação. Eu só consigo ter um bom CPC se eu consigo alimentar todos esses conhecimentos que são básicos para o ensino. E como eu comentei, a teoria dele foi criada nos anos 80. E é muito legal que a partir dela foi criada, por exemplo, a TEPAC, que a TEPAC é a questão da tecnologia, que na época do Schumann não tinha. Então, vários outros estudos eles são originados do Schumann, porque são vários outros conhecimentos que a gente tem que ter. E hoje, né, com inteligência artificial, a gente vai ter a professora Fabrício e o professor Clóvis, que também vão falar um pouquinho sobre o ChatGPT e outras inteligências, que são coisas que não passavam pela cabeça do Schumann naquela época. Então, aí entra mais uma vez a questão da formação docente permanente, né? E o Schumann, ele é vivo, ele é meu amigo, troquei e-mail com ele. Eu botei lá, né, eu botei lá, oi professor, eu queria saber qual era o nome dele do e-mail, que é Lee Seymour Schumann, que a gente não consegue encontrar isso em lugar nenhum. Eu, como pesquisador, eu fui em vários lugares, aí eu pensei, quer saber, eu vou pedir para ele. Stalkeei ele na época no Facebook, mandei uma mensagem para ele, para a esposa e para os filhos, ninguém respondeu. No Instagram ele não tinha. Depois eu achei o e-mail e falei, vou mandar, né? E era ele mesmo. E ele me contou a origem do nome dele, que é um nome de família, que é uma família camponesa, e o nome dele é Lee Seymour Schumann. Então eu faço questão de compartilhar essa história e esse nome, porque a gente não encontra em muitos lugares, e quem estuda a área da pesquisa na área da educação, o Schumann ele é uma referência, né? E é meu amigo de e-mail. Então, o que é esse conhecimento pedagógico do conteúdo, né? É o CPC na demonstração na prática do professor. É eu colocar, eu e a professora Keila, para ensinar metodologia da problematização. Nós duas temos o mesmo conhecimento técnico-teórico sobre o tema, mas a formação que ela vai dar vai ser de um jeito e a formação que eu vou fazer vai ser de outro. Por quê? É a personalidade do docente e a forma como eu utilizo
esse conhecimento sobre esse conteúdo para trabalhar em sala de aula. E a gente tem indicadores do CBC na nossa prática. Eles parecem meio óbvios, mas eu tenho uma questão de que o óbvio ele sempre precisa ser dito. Por exemplo, o bom humor. Na minha tese, quando eu pesquisei, os alunos reclamaram que a professora era mal-humorada, que ela era grossa. Isso é um indicativo de CBC em sala de aula, o bom humor do professor. A utilização do quadro para fazer esquemas gráficos que mostram como que o professor ele pensa aquele conteúdo, como que o professor estimula perguntas reflexivas, como que ele organiza os trabalhos em grupo. Então, são vários elementos que constituem a personalidade do professor, que é a demonstração na prática. E na minha tese eu fiz essa avaliação, a característica dos professores novatos, como que esse CBC ele era demonstrado na prática. E na nossa formação a gente trabalha esses elementos. Então, os professores eles começam a acessar coisas que eles não sabiam que eram elementos do CBC e começam a se questionar. E quando a gente começa a se questionar, isso começa a provocar uma instabilidade nessa base de conhecimento para o ensino. E o Schumann e os outros pesquisadores a partir dele dizem que é essa instabilidade da base de conhecimento que faz a gente crescer e aprender, porque tudo aquilo que eu achava que era uma verdade, pensando bem, não é mais tão verdade assim. Aquilo que eu achava que era uma dificuldade, uma fragilidade minha que eu não contava para ninguém, o meu colega ali no trabalho em grupo conta que para ele é ainda pior. Então a gente vai se sentindo acolhido, vai compartilhando e vai crescendo. E essa é a potência da aprendizagem entre pares. As fontes desse conhecimento que o Schumann fala, ele diz que pode ser a própria formação acadêmica, quando a gente acessa materiais pedagógicos, né, artigos e tudo mais, quando a gente faz pesquisa, os nossos programas de pós-graduação, e principalmente ele fala que é a sabedoria da própria prática. E essa é a ênfase do nosso programa. Ela segue o referencial do CBC de Schumann, mas ela trabalha principalmente com a sabedoria da própria prática. E quando a gente acessa os materiais de formação docente, a gente tem a formação docente inicial e a formação docente permanente. E a formação docente permanente, ela é para os professores que já estão há mais tempo atuando. E a gente precisa continuamente olhar para a nossa prática para ressignificá-la. E o nosso programa ele permite que isso aconteça. Então, essa reflexão sobre a própria prática é aquilo que a gente faz. O Nando até levou um exercício para terapia, né, Nando? Do feedback que a gente fez. Virou uma brincadeira nossa, que ele disse que ele ia fazer em casa com a esposa dele uma atividade. Os nossos encontros, depois eu vou mostrar algumas fotos, tem sempre um cafezinho, até a Paula está lá, a Andressa está lá nas imagens, então é um encontro que a gente tem, né, nas nossas tardes, muito gostoso, de muito afeto também. Então, quando eu reflito sobre a minha própria prática, eu consigo conhecer qual é o meu modelo de ensino. E aí é muito legal que os professores, eles dizem assim, nossa, eu já fazia metodologia ativa e nem sabia. E aí eu sempre falo brincando, agora você conseguiu relacionar o nome à pessoa. Então, o professor, ele vem para a nossa formação achando que ele não sabe nada de metodologia ativa, ou que ele vai ser obrigado a utilizar a metodologia ativa, que ele já vem com ranço, que a gente apelidou carinhosamente de ranço pedagógico. E eu sempre falo para os professores que vocês não são obrigados a nada. Você pode inserir pequenas atividades na sua aula e de pouquinho em pouquinho você vai curtindo. Por quê? A resposta do aluno é diferente. Você apagar a luz, colocar lá uma palestra, que você fica palestrando lá 3 horas, a sala apagada, os alunos dormindo, ou no celular, ou no computador, e quando você faz uma atividade que tem interação, que tem troca, que tem gargalhada, que tem atividade, e que todo mundo participa, você acaba se esforçando para mudar o seu modelo de ensino, porque a resposta do aluno é diferente. Então, eu primeiro preciso saber quem que eu sou. Eu sou 100% professor método tradicional, mas o que é o método tradicional? Eu sou um professor que estou inovando no ensino? Eu utilizava isso, eu vou lá e digo, mas isso aí é estratégia tal. Mas eu não faço tal parte, então é uma adaptação da estratégia tal. E a gente vai trocando figurinhas nesse contexto. O que a gente vê na literatura é que a maioria dos professores utiliza uma imitação acrítica para as suas práticas, de modelos que eles consideravam exitosos na sua trajetória. Só que isso pode ser bom ou ruim, porque eu posso trazer para a sala de aula um modelo não muito interessante. E lá no doutorado a gente tinha uma professora que dizia que às vezes sai Piaget e entra Pinochet. Então a gente tem que cuidar, porque numa imitação acrítica eu posso trazer para a sala de aula um modelo de sala de professor muito severo.
E a gente tem que encontrar um equilíbrio para que a gente consiga proporcionar uma aprendizagem reflexiva e que o aluno consiga resolver problemas. Quando o aluno ele vai resolver problemas, eu sempre lembro quando eu comecei na minha trajetória que eu era uma aluna que estudava e tinha notas ótimas, 8, 9, 10. E quando eu fui para o meu primeiro estágio, era uma paciente no pós-operatório, ela tinha tirado a vesícula. E aí eu montei todo o material, coloquei as pinças, o material, tirei o curativo, olhei a vesícula que não tinha mais, aquela incisão olhou para mim, eu olhei para ela e falei, a senhora espera só um pouquinho que daqui a pouco eu vou voltar? Porque eu só tinha decorado até aquela parte. Porque era o que a gente tinha no laboratório, a gente não tinha paciente naquela época. Então eu não sabia resolver aquilo, porque o professor ele não me ensinou a pensar. Eu apenas decorei o que eu tinha que fazer. E aquilo não fez sentido na minha prática. Então, quando eu faço uma aprendizagem reflexiva e que eu pergunto, eu estimulo o aluno a resolver problemas e eu quero que ele seja um pensador crítico, criativo e reflexivo. Na medicina, eu dou aula sobre o SUS. E eu sempre falo para os alunos, querem falar mal do SUS? Vamos falar mal do SUS, mas vamos falar mal do SUS com propriedade. Você só pode falar mal do SUS se você conhecer a legislação. E depois eu vou pontuando para ele quem é que faz a gestão do SUS. São pessoas. Quem são essas pessoas? São profissionais de saúde. E que saíram das universidades, na grande maioria. Então é uma aprendizagem crítica, criativa e reflexiva no sentido de criar empatia para o aluno se colocar no lugar daquele problema que está acontecendo e, a partir de um conteúdo teórico, ele conseguir também trazer estratégias para resolver esse problema. Então eu preciso, nesse caminho que a gente quer ser um bom professor, o que é um bom professor? Então a gente também trabalha isso na nossa formação, pela ótica docente e pela ótica discente. Então eu tenho que ver profissionalização da docência, continuamente formação docente, que vai me levar a uma expansão do CPC. E ela nunca acaba a expansão do CPC. A cada encontro em sala de aula, essa potência do encontro, eu aprendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Em cada palestra, em cada atividade, em cada post do Instagram, né, o que a gente compartilha, a gente aprende algo. E isso, a gente pensa que a docência ela requer uma educação permanente. Então, uma possibilidade, como eu comentei que Schumann fala, é a formação docente com estratégias reflexivas sobre a própria prática, que é o produto da minha tese. Então, o que eu quero é ensinar o aluno a pensar. As diretrizes curriculares nacionais, nossas da saúde, pedem um aluno crítico, criativo e reflexivo que precisa aprender a resolver problemas. Então, se eu quero contemplar o que a DCN pede, o professor ele deve atuar da mesma forma. Como que eu vou ter um aluno que consiga pensar, raciocinar e resolver problemas se eu apago a luz, coloco 60 slides e fico falando sozinho a noite inteira? Ele não vai conseguir sozinho refletir sobre algo. Eu tenho que criar estratégias para que ele consiga pensar e aplicar esse conteúdo. E nesse sentido, o nosso programa de formação continuada em metodologias ativas, ele traz caminhos para os professores utilizarem na sua prática modelos que auxiliem os alunos a serem críticos, criativos e reflexivos. Então, ele é ofertado pela DPE, como o professor Romeu comentou antes, ele começou em 2019-2 com a professora Cíntia e o professor Marcel. E logo que ele começou, né, Cíntia, eu já estava ali participando com os professores, participando dos encontros de formação como facilitadora nas oficinas. Então, ele foi reestruturado a partir de 22.1, decorrente da minha tese, que eu criei um programa de formação docente a partir do referencial teórico de Schumann, que eu fortaleci um pouco mais na Universidade de Barcelona. E os 164 professores que já passaram são os que já passaram pelo programa, e a gente está agora atual com 209 que ainda não finalizaram, então eles não entram no cálculo final. E de vários departamentos. Eu tinha pensado em colocar, mas é tanta gente, é de tanto lugar, e eu fico muito feliz porque é possível sim utilizar metodologias ativas em distintos contextos. Na arquitetura, no direito, na saúde e em vários outros lugares. Aqui, acho que é interessante a gente pontuar por que ele foi reestruturado e como que aconteceu. Quando eu cheguei, era tudo mato aqui, né? Não, quando eu cheguei, a gente tinha as oficinas, os encontros isolados, né? Então hoje você vem falar de PBL, aí você vai falar de PBL, vai falar de metodologia da problematização e outro encontro. E era assim que acontecia. E aí eu comecei a participar do programa e trocando figurinhas com a Cíntia e com o Marcel, eu comecei a perceber que em disciplinas compartilhadas que eu tinha na época, os professores eles vinham do programa e queriam aplicar as metodologias ativas em sala de aula.
Eles sabiam, eles tinham decorado aquela estratégia, mas a pessoa que estava conduzindo, ela não estava sensibilizada para o método ativo. Ele tinha uma postura autoritária, uma postura de intolerância ao erro, não conseguia dar o tempo para o insight do aluno. A gente tem que pensar que enquanto um aluno está falando, ele está elaborando o raciocínio dele. Enquanto ele está fazendo, formulando uma pergunta, às vezes ele próprio está respondendo aquela dúvida que está acontecendo. Então eu comecei a perceber que eu acho que para dar 2 passos para frente, a gente vai ter que dar 3 para trás. E aí foi esse momento que eu trouxe para eles, a gente levou adiante, foi aprovado, e a gente reestruturou o nosso programa. Então ele conta com uma primeira etapa reflexiva. Antes de eu aprender quais são os métodos ativos e como utilizá-los, primeiro eu preciso conhecer quem que eu sou nesse contexto, que é a minha questão da minha identidade docente. E aí, a gente está com o momento 209 em andamento. A gente tem 3 etapas. Ele tem uma carga horária total de 180 horas em 3 semestres e ele é dividido com esses 3 nós. Primeiro, sensibilização e preparo pedagógico para a docência, que ele é voltado para todos os professores. Você só pode ir para a etapa 2 de instrumentalização se concluiu a 1. E depois, a etapa 3 de comunidade de prática docente. Ele alterna encontros presenciais e com atividades assíncronas, então ele não é 180 horas presencial. Por que ele não é presencial? E por que ele tem que acontecer devagar, que foi falado antes pelo professor Romeu? Porque o professor ele precisa se apropriar, ele precisa internalizar, ele precisa fazer esse movimento do CPC se deslocando, que a gente chama. Quando a gente utiliza o deslocado, não quer dizer que eu estou me sentindo deslocado desse local, não, é deslocado de avançou, esse CPC ele está deslocando. A gente começa umas 3 semanas depois do início do semestre letivo e termina 3 semanas antes. Eu sempre falo para os professores, para a gente não ser atropelado pelo início do semestre e nem pelo fim. Coloca ali os encontros alternados para serem doses homeopáticas e para que seja confortável para todo mundo. Então, a primeira etapa, que é a reflexão, eu vou olhar para a minha prática, reconhecer o que eu já utilizo, teoricamente o que é um método ativo, o que é um método tradicional, de uma abordagem bem objetiva, e nesse contexto pensar quais são as minhas potencialidades e as minhas fragilidades em sala de aula. E para isso a gente utiliza uma estratégia muito comum na metodologia ativa, que é o portfólio reflexivo, que é diferente do portfólio normal, né? É o portfólio reflexivo, que a gente também vai ter uma oficina sobre ele. Na etapa 2 é um estímulo à criatividade, onde nesse momento, que é muito gostoso, a gente começa a ter a participação dos outros colegas. Na primeira etapa eu conduzo ela 100% e na segunda a gente conta com os nossos talentos da FURB. Então a gente tem professores de distintas áreas, com diversos saberes, que vêm nos nossos encontros para compartilhar. E aí são as oficinas realmente práticas. O aluno, né, meu colega professor, ele vivencia a estratégia e depois ele tem um aprofundamento teórico dessa estratégia utilizada. Então, quando eu tenho professores de distintas áreas, eu consigo ver que se no direito é possível utilizar isso, talvez na saúde eu consiga fazer, talvez na arquitetura eu consiga utilizar. Então, a gente consegue aprender diferentes práticas em distintos contextos e começo a pensar como que eu posso colocar isso na minha realidade. E aí eu começo a aumentar o repertório docente porque eu conheço diferentes metodologias, que foi o exemplo que eu dei da Luciana da gamificação. Eu tinha uma aproximação teórica, mas eu aprofundei quando eu participei na oficina que ela nos fez. E aí eu aumentei meu repertório docente. E eu utilizo elementos da gamificação. Ah, porque eu achava que gamificação é jogo. Não, gamificação não é jogo. É utilizar os elementos dos jogos no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente aumenta o nosso repertório docente, a gente fica fortalecido para pensar em como atuar. O produto da etapa 2, que é a criatividade, é a construção de um plano de aula em que o colega professor, meu aluno, ele tem que escolher 3 estratégias que foram trabalhadas ao longo do semestre e fazer um plano de aula para que ele coloque em prática no semestre seguinte, ou seja, ele é forçado a usar a metodologia ativa na sua prática. Que é a etapa 3, que é a coragem, né? Que é a comunidade de prática. Então, o que acontece? Vamos usar o exemplo da Luciana, que eu estou falando da gamificação. Se na etapa 2 a professora Luciana fez a oficina de gamificação e o professor optou por trazer para a sala de aula a gamificação, e ele teve alguma dificuldade, alguma dúvida, e ele não soube como conduzir,
a professora Luciana ela pode ser convidada a voltar na comunidade de prática e fazer um encontro para fortalecer aquilo que aconteceu naquela atividade. Então, eu já voltei na comunidade de prática várias vezes. A gente tem novos temas que são trazidos para a comunidade. E a etapa 3, que é a característica da comunidade de prática, ela é conduzida por um aluno membro do grupo. E ela vem sendo conduzida pela professora Keila. Inicialmente, na troca de coordenação do curso, quando a professora Cíntia e o Marcel saíram, a Cíntia ficou coordenando a etapa 3, e aí depois, engravidou, a Keila coordena. Então, o próprio aluno, ele é coordenador da etapa. Aí já vejo os meus alunos, colegas que estão agora na etapa 2, de repente a Keila continua no próximo semestre, depois os colegas assumem também. Então, a comunidade de prática, ela tem o sentido de compartilhar, que a gente tem a possibilidade de errar e arriscar e aprender com os erros na nossa prática. E aí a gente vai trazer esse profissional novamente para nos fortalecer. Então, a gente começa a aprender, ousar e evoluir. E o produto da etapa 3 é um relatório final de como que foi a aplicabilidade dessa estratégia na prática. Então, foi na COP, na comunidade de prática, que surgiu a ideia do livro. A ideia do livro foi amadurecida mais em 23.1, depois da reformulação do programa, que é a turma que começou em 22.1. Então, esse grupo que começou, a gente começou em 11 docentes, a gente se fortaleceu, a gente aprendeu, a gente construiu bastante vínculo, e dali veio a ideia de vamos fazer um livro e compartilhar as experiências. E ficou aquela do vamos ver, vamos marcar. Isso, a gente se fala, vai se falando. E aí a gente vai se falando e a coisa começou aí e realmente a gente teve que marcar. E ele nasceu, Então, hoje esse momento é muito importante para a gente. Então, a gente convidou vários alunos e professores do programa. E professores e alunos, quando eu digo alunos, são os meus alunos no programa. É estranho, mas eles são os meus alunos no programa, que por sua vez chamaram os seus alunos de graduação e de pós-graduação e puderam participar desse momento tão importante na redação de um capítulo de livro. Então, a gente tem a Grace, que era aluna especial, o trabalho dela foi muito legal, da disciplina, surgiu um convite para ela participar como autora do nosso livro. O Nando, que está junto, a Angélica também, Pedro, que na medicina a gente usa o PBL, que é o Problem Based Learning, então ele está nesse capítulo do livro também. Então, ele é uma oportunidade da gente compartilhar os nossos saberes construídos e também trazer esses atores que estão ali em sala de aula para virem para esse lado da produção científica também. Então, convidamos também os professores que ministram as oficinas, A gente tem a professora Fabrícia e o professor Clóvis, que estão aí com a gente participando, com as suas atividades de chat, e a questão da inteligência artificial, que eles também estão ali no nosso capítulo. Então, a gente tem esse grupo forte que construiu esse livro que está sendo lançado hoje. Eu trouxe aqui alguns registros dessa nossa trajetória, de muitas atividades, de troca, de estratégias de ensino que os professores já vão conhecendo no dia a dia. E junto eu coloquei alguns relatos dos professores que são excertos do portfólio. O professor ele falou que muitas mudanças profissionais aconteceram na formação, muito mais segurança, autonomia e vontade de inovar, que consegue refletir muito como o docente percebe a evolução, o santo CPC. Então, aqui são várias atividades que a gente faz em grupo, várias dinâmicas de sala de aula. Essa atividade aqui de escrever nas costas é muito interessante, que a gente faz, é sempre um prazer participar desse momento. Aqui é a nossa abertura, que o professor Romeu e o professor Chico estavam ali com a gente, a turma da etapa 1 do semestre passado. Esse professor, ele relata que ele consegue ver o CPC dele se potencializando, maior arsenal de recursos didáticos, e que ele já vai revisitar todas as aulas para reformular os planejamentos dele, que estava feliz por perceber que estava se desenvolvendo e expandindo. Aqui a gente tem os encontros, essa oficina é com o professor Maurício, que acontece ali no LIF, então é a rotação, é o ensino híbrido, rotação por estações. Os professores eles falam que a troca de experiência com professores de diversas áreas enriquece muito o CPC deles. A gente tem aqui o varal literário, que são os recortes do portfólio que a gente faz de forma anônima
e aí fica meio que uma brincadeira para tentar descobrir quem é que falou, quem é que escreveu, e obviamente que eu boto tudo anônimo, né? E depois eles ficam tentando descobrir. Alguns professores se revelam e outros não. Então a gente tem vários nomes engraçados, assim, tem o Fritz do Chopp, tem Joy, tem uma pessoa que colocou Ozark, que eu fui obrigada a assistir aquela série, que eu acho que eu fiquei 3 semanas grudada naquela série para entender por que a pessoa colocou o codinome dela da série. Então a gente faz muita troca nesses nossos encontros. E aqui esse professor colocou uma reflexão mais constante e que já tinha utilizado mais metodologias ativas do que nos últimos semestres e que permitiu adotar o CPC como um processo de autoavaliação. E no capítulo das rubricas, o professor Marcel e o professor Gerson, eles trazem uma rubrica de autoavaliação em cima do CPC, que é muito interessante. Aqui a gente tem a atual etapa 3, conduzida pela professora Keila, com as meninas que estão participando. Aqui, com muita felicidade, os professores da ETEV. Importante enfatizar isso também, né? O professor Romeu foi aberto para a ETEV essa formação, então foi um super desafio, porque ela foi conduzida concomitante ao programa nosso da FURB, para os professores da ETEV também. A gente não conseguiu juntar no mesmo horário, porque os horários da ETEV não coincidiam com o nosso dia. Então eu fazia uma tarde nossa, os profs aqui, outra com os professores da ETEV, um grupo grande, que foi muito potente também, as parcerias estabelecidas ali, e como eles sentem uma distância das práticas que a gente faz. Eles precisam muito da gente. E eu tenho sido uma ponte nesse contexto também. Aqui, outras atividades com a turma em andamento, outros professores que participaram da formação. Então, o professor colocou que participar da comunidade é prazeroso, enriquecedor e desafiador, que o cronograma é organizado e as atividades mostram o crescimento da prática docente, e que esse contato com outros professores, né, faz vivenciar as metodologias ativas. Aqui, que eu falei que a gente estava fazendo sucesso, a gente começa em casa, depois vai vendo o filho crescer e vai ficando orgulhoso, né? O que eu coloquei que está fazendo sucesso? Primeiro que o nosso programa ele tem o objetivo de formar multiplicadores. Então, toda vez que um colega vem para a atividade e ele aprende aquela estratégia, ele se torna um multiplicador, tanto em sala de aula quanto oficialmente pelo programa. Então, a gente participa de oficinas na MIP e na formação institucional. Todas as vezes que vocês vêm ali na formação institucional, que é um professor nosso do programa, foi aquilo que ele aprendeu no programa e ele vai levar para a formação institucional. O professor Gonter não está, né? Mas o professor Gonter, ele participou da formação institucional no começo desse ano, né, Mônica? No começo desse ano, na estratégia de SOL, que eu aprendi no congresso e já trouxe para a formação institucional. E ele gostou tanto que ele resolveu se matricular no programa de formação. E aí, num dia, num dos cafezinhos, que vocês vão ver a foto, ele falou assim para mim: já apliquei em sala de aula e deu super certo. Eu, opa, vamos trazer para a formação institucional. Porque sempre a mesma pessoa, sempre falando, não dá, né? Tem que ser pessoas diferentes. Então, o professor Gonter fez, gostou, está na formação e já é um multiplicador. E a gente já fez palestras em congressos sobre o nosso programa. O professor Romeu já apresentou um trabalho nosso também, ano passado, né? Sobre o programa de formação docente, num encontro, acho que foi da FAPESC? FOGRAD, que foi lá apresentado. Apresentação de trabalho em congressos decorrente de experiências de práticas de ensino já foram apresentadas também. A gente tem esse livro que está sendo hoje, né, lançado, autores da FURB, da UFSC e da Universidade de Barcelona. Então, o professor que me recebeu lá no doutorado sanduíche, ele também é autor com grupo. E de onde eu venho, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, os colegas ali também têm uma contribuição. A gente tem um projeto de extensão, a professora Keila, com fortalecimento nas metodologias ativas decorrentes do programa, ela tem um projeto de extensão. Temos vários alunos ali que participam conosco. Uma delas também é autora em um dos capítulos. Temos vários artigos publicados como relatos de experiência e a utilização de métodos ativos. A gente tem um agora que foi aceito, que é a aprendizagem baseada em fenômenos, que é uma aprendizagem baseada no fenômeno. Mas é uma metodologia muito desafiadora e que a gente teve a oportunidade de vivenciar na medicina, que a gente levou os alunos para conhecer a Cevale e a gente fez uma vivência com os cegos. E a partir disso, né, Pedro estava lá também, a partir disso trouxe muitos aprendizados, muitos insights e foi um disparador de aprendizagem fantástico. E aí eu guardei aquilo. E um dia eu estava lá lendo
um artigo finlandês, obviamente com a ajuda do Google Tradutor. E aí eu comecei a relacionar o nome à pessoa, que é aquilo que eu falo que os professores trazem na formação. Eu já fazia isso, mas não sabia que era isso. E aí eu fui me aprofundando naquela teoria, daquela parte metodológica nova, e pensei, gente, a gente fez isso, então vamos escrever sobre isso. Então a gente tem uma metodologia praticamente inédita no país, que foi aceito para publicação, né? Recebemos o e-mail essa semana. Então, além dele, temos vários outros artigos publicados com estratégias que a gente utiliza e ensina na formação. E agora, recentemente, eu fui convidada para escrever um capítulo para a Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, que é um livro que vai ser um evento comemorativo em relação a práticas de saúde e de formação de professores. E fui muito feliz de poder apresentar o nosso programa, o nosso nome está lá também. Então, a gente está ficando famoso, sim. Recentemente, eu estive no Congresso Brasileiro de Educação Médica, em várias atividades que a gente trabalha muito com metodologia ativa, poder contar o que a gente faz e como acontece, os olhos brilharam para as outras pessoas. Eu fiquei muito orgulhosa de poder contar que eu faço parte dessa história também. Muitas instituições não têm o apoio que a gente tem, então queria agradecer mais uma vez esse reconhecimento e essa necessidade da formação dos professores e proporcionar um espaço tão rico e acolhedor para a gente aprender a ser professor melhor. Obviamente, sempre tem um lanchinho, que é uma característica de cada turma. Eu já tive turmas que não queriam nem fazer intervalo. Não faz intervalo e termina mais cedo. Tá bom? Conhecer as características dos alunos. E outras turmas que fazem escala compartilhada de quem vai trazer o café. O líquido café e o café comida, doce e salgado. E com o cuidado das alergias. Né? Então, assim, cada turma é uma atividade diferente. E sempre tem um cafezinho, o professor Chico, de vez em quando eu mandava para ele fotinho. Chico, vem aqui tomar um cafezinho, que hoje tem cuca de não sei do que, tem um docinho de não sei o que. Então, é um espaço muito gostoso, né? Quem convive comigo rotineiramente sabe que eu amo café. E o café, ele é acolhedor e ele faz parte dessa nossa trajetória, né? Então, sempre o cafezinho, ele é sempre bem-vindo para a gente trocar uma ideia. Então, aqui os professores, com a oficina da professora Cristina, a atual etapa 2, em que ela fez o grupo de verbalização e o grupo de observação. Então, a gente tem um grupo dentro e um fora. Aqui, finalizando a etapa, um presente flores da equipe da ETEV. Aqui o grupo que escreveu metodologias ativas e trouxe várias coisas que foram significativas. E aqui eu trouxe um pouco daquilo que está na orelha do livro, que eu acredito que uma prática docente eficaz, além de eu saber o conhecimento sobre aquele assunto e saber como compartilhar esse conhecimento por meio de métodos eficazes, eu tenho que pensar na interação, no afeto e na empatia. E essa prática ela tem que ser premiada pela criatividade, pela generosidade e com uma abordagem pedagógica humanizada. Eu quero que o meu aluno ele venha para a aula com vontade de me ver, de estar comigo e se divertir também naquele momento, né? Obviamente que nem sempre todos os assuntos e todos os temas a gente consegue fazer de uma forma super, ultra, mega divertida. Eu sempre falo brincando que às vezes, muitas, eu tenho preguiça pedagógica. Então, às vezes eu não estou com muita vontade de ser aquela pessoa mega animada, né? Mas, cada vez é uma aula diferente. Aqui eu trouxe as estratégias que a gente já trabalhou na formação, para que vocês saibam os talentos que a gente tem na FURB. O que está em vermelho é o que está na nossa programação do evento. E aqui é tudo aquilo que os professores já passaram por aqui. Então, quem precisar de uma palestra, de uma atividade, de um encontro, de trocar uma ideia sobre esse tema, a gente tem vários professores experts no assunto. Então, a gente tem PBL, aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, design thinking, a problematização com o uso do Arca de Magalhães, o Team-Based Learning, Flipped Classroom com as duas possibilidades, ChatGPT e outras inteligências artificiais, Storytelling, Júri Simulado. Tem um monte de coisa que a gente tem aqui na FURB de potência. E com certeza tem muitas outras coisas mais que a gente não conhece, que eu gostaria muito de conhecer e que a gente só tem a possibilidade de conhecer quando vocês vêm para o programa de formação docente, porque vocês compartilham os seus saberes. E essa é a riqueza da nossa formação. Ninguém ali é o dono do saber, né? Todo mundo vai construir algo mais e vai compartilhar aquilo que sabe. Então a gente vai ter essa programação, que já começa amanhã de manhã, com a professora Keila
e os demais autores falando sobre a metodologia da problematização. Lembrando que esse encontro ele vai ser uma vivência, vocês já vão saber como é que é a metodologia e vai ter uma aproximação sobre como conduzi-la, porque a gente também não queria entregar tudo, a gente quer que vocês venham para o programa de formação docente. E também porque são só 2 horas, né? Na formação a gente tem mais tempo. Depois à tarde comigo, a professora Daniela Tafner, que é da enfermagem, e também com os autores, né? Autor Pedro, primeira produção científica dele, e a Nath, então são os nossos alunos da medicina. A gamificação com a professora Luciana, amanhã à noite. Na quinta, a gente tem de manhã rubricas com o professor Marcel. À tarde, a Cíntia falando no portfólio reflexivo. No dela, ela também tem um grupo de alunos como autores. E à noite, a professora Fabrícia e o professor Clóvis falando sobre inteligência artificial e chat GPT. Na sexta de manhã, a professora Keila e a professora Luana falando sobre a comunidade de prática, como que ela funciona e um pouco do referencial da comunidade. E à tarde a gente fecha com o Team Based Learning com a professora Jennifer. A professora Jennifer, acho que ela foi dar aula, ela estava ali antes, né? A professora Jennifer, quando ela começou o programa, ela sempre falava, eu não conheço metodologias ativas, eu sou muito tímida, e ela é professora de anatomia. E eu falei para ela que uma das coisas que me fez pensar em metodologia ativa foi quando eu comprei um livro, que o título era assim, Sou professor universitário, e agora? E ele começa já com uma provocação, dizendo que ele tinha que ensinar pequena e grande circulação. Como que ele poderia fazer isso? Para sair daquela decoreba, né? Qual vaso que abre, artéria, vaso. Então ele fez os alunos desenharem no papel pardo, de tamanho grande, um coração, e os alunos tiveram que pintar todas as estruturas, o que era átrio, o que era ventrículo, e as artérias e as veias. E aí ele posicionou os alunos de vermelho e azul, quem era o sangue arterial e venoso, e os alunos tinham que caminhar e fazer a pequena e a grande circulação. E isso ali foi um divisor para mim, porque o professor de anatomia que consegue ensinar com metodologia ativa desse jeito, eu fiquei pensando, gente, eu posso falar sobre o SUS de outras múltiplas formas, né? Então eu compartilhei isso com a Jennifer, e sabe quando você vê o olho brilhar, né? Então ela foi se sensibilizando cada vez mais sobre a possibilidade do uso do método ativo no ensino da anatomia, que é um ensino tão difícil, que a gente vê os alunos com muita dificuldade, e com muita felicidade ela já está 1 ano e meio com a gente fazendo a oficina de Team Based Learning. Então ela começou tímida, não conhecia a metodologia ativa, e hoje ela é a professora que faz a formação sobre o tema. Então para mim, enquanto educadora, é um orgulho gigante, né? Ver que os meus professores, colegas, que são os meus alunos, cresceram, né? Estão voando, me vejo ali um pouquinho deles também. Então a gente tem o primeiro livro, que foi organizado pela professora Simone Leal, que foi em 2020, que também conta as histórias do programa de formação docente que havia sido instituído à época, que fala sobre, então, aprendizagem baseada em projetos, que traz também bastante coisa das metodologias ativas. Temos o nosso, ele é independente dele, mas ele poderia ser um volume 2, digamos assim, que fala sobre metodologias ativas, práticas criativas e reflexivas na universidade. E aqui eu coloquei um volume 3, uma pergunta, uma provocação, um convite. Por quê? A gente já tem tantas novas experiências para compartilhar depois da produção desse, a gente já aprendeu tantas outras coisas novas e vai aprender tantas outras ainda, que pode ser que no volume 3 esteja sendo pensado, né? E aí fica o convite para que quem tenha se sentido sensibilizado e instigado a aprender um pouco mais, que participe da nova turma, que vai ter abertura em 2025-1, né? Posteriormente a gente vai divulgar, para quem tiver interesse em participar do programa de formação docente. Aqui, que vai ser encontrado, que é esse CPC, né? Como que ele auxilia a formação docente universitária, modelos de inovação avaliativos, como rubricas de avaliação e portfólio, que são estratégias que a gente pode sair do modelo tradicional de prova, e modelos experienciais de aprendizagem. Então, todos esses modelos, eles têm o objetivo, onde ele foi usado, passo a passo teórico dessa estratégia, e depois o professor ele coloca na prática como ele fez. Então, é uma instrumentalização realmente de vocês verem diferentes professores utilizando métodos ativos. E a gente termina também um pouquinho sobre o processo de formação docente permanente, que é a construção da identidade profissional, o quanto isso vai mudando, né, ao longo da nossa trajetória. O professor Medina, lá da Universidade de Barcelona, com um grupo de autores, falando sobre a proposta de formação docente que eles utilizam lá, o Scholarship of Teaching and Learning. E
comunidade de prática como processo de formação permanente, que é a terceira etapa final que a gente tem aqui no nosso programa e que ela é o que tem na atualidade. Eu comentei com o professor Romeu, numa das reuniões da nossa organização, que eu havia ido para o Congresso de Metodologias Ativas do Pequeno Príncipe e eu tinha ficado frustrado. Daí ele perguntou, mas por quê? Sabe que eu não aprendi nada novo. Eu falei brincando, né? Ele falou, como não aprendeu nada novo? Porque tudo que a gente faz no nosso programa de formação docente, todo mundo falou lá, a gente faz também, né? Então, no sentido de que a gente faz muita coisa, a gente tem um excelente programa de formação e é uma oportunidade que em muitos lugares não existe. A forma como ele é estruturado e organizado, ele é um diferencial realmente. E o que eu aprendi nos eventos que eu fui, né? Eu estou sempre participando de atividades relacionadas ao ensino. As estratégias que a gente utiliza no nosso programa é o que a evidência atual tem mostrado que é o caminho para a formação de professores. Então eu gosto desse finalizando sem concluir, porque a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo. Sobre as metodologias ativas, como eu comentei, você tem que conhecer o que você gosta, o que você sente confortável e o que faz sentido para você. Quando eu não conhecia a metodologia ativa, eu achava que metodologia ativa era algo lúdico. Tem que levar cartaz, folha colorida, caneta, tesoura, fazer atividade em grupo. Eu odeio isso, eu odeio carregar coisa. Então, a Keila ama carregar coisa. A Keila tem um carrinho que ela vem com café e com as coisas dela. E ela adora fazer design thinking, porque tem bloquinho, tem coisinha colorida, tem caneta, e eu já não gosto porque tem que carregar coisa. Então, eu gosto da estratégia, mas eu não gosto de organizar aquela estratégia. E aí, você tem que usar aquilo que você gosta, que combina com a sua personalidade docente, né? Conhecer o que dá certo com a turma. A Keila, ela pode ter utilizado o design thinking lá na biologia e foi fantástico, mas ela pode ter aplicado em outro curso, que pode ser que não seja tão interessante. Então, a gente tem que se avaliar, né? Aquela coisa, eu faço todos os dias à noite, né? Eu penso como foi o dia, o que eu fiz de bom e aquilo que não foi tão legal. Mas eu acho que de sala de aula a gente também tem que fazer essa prática. E proporcionar um feedback. Eu sempre falo que é de desenvolvimento e não negativo, né? Porque todo feedback é para que eu melhore. Então, proporcionar espaços que os alunos também possam te dar um feedback sobre a sua prática. Principalmente analisar a nossa experiência pelo olhar do outro. Então, aprender com o outro, quando ele está junto comigo, ele pode me dar um feedback de desenvolvimento. Eu sugiro rever o seu currículo e o plano de ensino. Professora Luana, a gente, felizmente, né? Sou muito feliz de tê-la na minha disciplina como parceira. A gente olha e constrói coletivamente, né? 18 semanas letivas, que conteúdo casa bem com qual personalidade docente e que estratégia a gente vai colocar para trabalhar esse conteúdo. Então agora, como eu comentei recentemente, eu tive no congresso que eu aprendi o Girassol, que é uma estratégia bem legal. Já falei para a professora Luana, precisamos colocar isso em algum conteúdo para a gente escrever um artigo, um relato de experiência sobre essa estratégia. Então é olhar para as suas 18 semanas de aula, olhar aqueles conteúdos e pensar qual estratégia que casa com esse conteúdo. Responder criativamente aos desafios, né? O que eu posso fazer para motivar essa turma a instigar? Então, o livro é uma ideia para fortalecer a prática de vocês, principalmente se permitir errar e não se cobrar tanto. Eu tinha uma tutora do Sírio-Libanês que ela me disse uma vez, no curso de formação em metodologias ativas lá, ela falou para mim assim, Daniela, seja mais generosa consigo mesmo. Então, ela fez essa fala que a minha psicóloga, 1 ano falando, não adiantou, mas uma pessoa trouxe essa fala, né? Então, seja mais generosa consigo mesma. Se permita errar. O que eu falo para os professores? Se você errou, não fez mal, o aluno também não sabe que estratégia que é essa. Continua, ele não sabe que você pulou a etapa 3 do PBL e você pulou direto para a etapa 4. Faz. Depois você pensa, arruma, aprende com o erro e vai se fortalecendo. Então, a gente tem que ousar, né? E esse deslocamento é que vai possibilitar a expansão do CPC. Se eu não mudar a minha prática em sala de aula, eu não vou mudar e crescer, né? Então, eu coloquei como agradecimento pelo dia de hoje os meus alunos que me inspiram, né? Hoje de manhã eu dei aula, foi maravilhoso, assim, de poder estar no dia do professor, em sala de aula, fazendo aquilo que eu gosto e tendo aquela energia, aquele carinho e a troca com os meus alunos. Aos professores, parceiros dessa trajetória, porque a gente aprende e tem fortalecido muitos vínculos, né, decorrente do programa de formação. E os agradecimentos que a professora Keila também já fez antes, né, especificamente. E também agradecer muito ao professor Romeu, né, que acolheu essa nossa ideia, e o professor
participou bastante dessa proposta. Agradecer a professora Márcia, professor Marcos, por aceitarem também esse desafio, né, da gente fazer esse lançamento do livro hoje. E a Keila, que sempre me coloca em, não furadas, mas sempre me desloca o meu CPC. Dani, saiu um edital da FAPESP, vamos fazer? Eu falei, vamos! Aquele do vamos marcar? E aí veio, né, e a gente foi contemplado, e muito feliz de poder fazer essa jornada acontecer. E o pessoal da editora também, né, que nos ajudou muito nesse processo. Então eu finalizo com o Freire, dizendo que a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática, e essa é a proposta do nosso programa. E desejo então um feliz dia do professor, e agradeço por estar sempre podendo aprender muito com vocês. Obrigada.